Ó, então aqui é o seguinte, ó. O, o número mágico, por isso que o número mágico é a coisa mais importante que tem no robô. Por quê? É ele, porque imagina que você tem 10 robôs, tudo no mesmo instrumento financeiro, no Bitcoin. E você tem 10 caras querendo, um querer comprar, o outro querendo comprar, o outro querendo vender. Como que faz para um não atrapalhar o outro? Por causa do número mágico. Então, vai ter, por exemplo, tem o robô Paulinho, tem o robô Tiago, tem o robô Alexandre, e aí o que acontece? As ordens de. É que não vai acontecer isso por causa que o high-low é assim, ou você vai estar comprado ou vendido. Mas imagina que você pode ter, assim, é, você vai ter, você pode ter, né, usando outros robôs também, que assim, ó, a ordem de compra A, B, C e D pertence ao robô Tiago. E a ordem de venda X, Y, Z pertence ao robô Alexandre. Então, é assim que o sistema faz para não dar conflito. E essa é a beleza da conta rede, é que cada operação é aberta e encerrada individualmente. Se você quiser fazer assim, se você tiver a intenção de fazer um preço médio, e aí vem o lance assim, você tem que fazer na mão, tá? Imagina que você está fazendo várias compras, porque o negócio está caindo, e vamos supor que você não vai operar com o robô, você vai operar na mão mesmo. Se você abrir 10 operações, cada uma, vamos supor, você pode estar ganhando, vamos supor que você abre 10 operações de compra, você pode estar ganhando em duas e perdendo em oito. Então você tem que falar, opa, estou ganhando ou estou perdendo? Aí eu vou explicar direitinho para vocês enxergarem lá na caixa de ferramentas, que aí, assim, eu estou assustando, mas dá para enxergar assim, se você está ganhando ou perdendo. O... mas é importante entender que cada operação é encarada de forma independente, porque às vezes você fecha uma operação, eu encerrei a operação que eu estava comprado. Você fechou uma. Se você for encerrar na mão, você tem que lembrar de clicar no xizinho em todas, que aí eu mostro na quinta-feira. Entendeu? E basicamente, pessoal, oi, pode falar. Não? Beleza. E basicamente é isso. Eu vou rodar agora aqui um backtest para você, e aí vai servir até para tirar várias dúvidas que o pessoal pergunta para mim, por exemplo, a primeira de todas, né? Fala assim, nossa, mas ele abre a operação e encerra sozinho? Eu não preciso fazer nada? Não, você não precisa fazer nada. Você configurou para ele comprar e vender. Ele compra e vende automaticamente. Você não precisa fazer nada. Dá para você interferir? É o que eu falei. Por exemplo, eu vou ensinar vocês a mexer no MetaTrader aqui no computador. Vocês podem instalar o MetaTrader, por exemplo, no celular. Você instala o MetaTrader no celular, é lógico que você não consegue mexer no robô pelo celular, mas você pode interferir no robô pelo celular. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você está olhando uma operação e você acha que você já ganhou o suficiente. Ah, meu, eu não vou esperar o robô, para mim já está bom. Aí você vai lá e encerra a operação no dedo. Beleza, você interferiu na execução, na lógica, na estratégia. Mas é legal fazer isso? Em tese, não. Porque se você está colocando um robô para operar para você, é que você acredita na estatística da metodologia. Mas eu estou falando só que assim, é possível.
Uma dúvida que eu tava aqui era justamente, eu preciso ficar com o computador ligado, Hum. ou você, uma vez que configura, isso vai para um servidor que opera sozinho aí a estratégia? Como é que é isso? Então, aí Porque você eu falou que vou. consegue interferir no robô pelo celular, aí eu fiquei na dúvida. Então, não, você consegue interferir, mas interferir é tipo encerrar uma operação. Mas o robô, na verdade, é um arquivo que aí eu vou mandar para vocês. Então, esse arquivo, ele pode estar em dois lugares. Ou você tem no MetaTrader no seu computador, ou você contrata uma VPS e instala o MetaTrader na VPS, que é um computador na nuvem, e aí deixa ele lá rodando lá. Se você instalar no seu computador, o computador, o MetaTrader, obrigatoriamente tem que estar aberto. Por exemplo, se você fizer estratégia só, vamos supor que você vai colocar o robozinho para operar só no time frame diário. Então, assim, na virada do dia, quando que o robô faz avaliação, se ele tem que mudar de sinal ou não, né? De compra para venda e venda para compra. Na virada do dia, quando um candle fecha e o outro vai abrir, ele vai conferir se ele precisa fazer alguma coisa. Então, na virada do dia, se você colocar o robozinho no MetaTrader, no seu robô em casa, no seu computador, essa corretora aqui, o servidor dessa corretora, apesar da corretora ser da Rússia, o servidor dela está na Inglaterra. E o servidor da Binance, está na Groenlândia. Então, só tem uma diferença de 2 horas. Então, a virada do dia nessa corretora é às 7 horas da noite nossa, tá? Não é às 9 da noite, é às 7 horas da noite. Então, se você colocar no seu computador, às 7 horas da noite, o MetaTrader tem que estar aberto. Você pode ligar 5 para 7 e desligar 7 e 5. Mas na hora da virada do dia, precisa tá ligado o computador, porque é o momento que ele faz a avaliação do que ele tem que fazer. Eu ia perguntar uma outra coisa aí. Internet caiu, faltou luz, A- qualquer coisa do a- tipo. Ele Azedou só, o pé do frango. sei lá, ele não estava online às 7 horas da manhã, que seria o horário. Hum. Aí entrou às 9. Ele vai virar a posição ou não vai? Não. Se ele não tiver na virada do dia online, aí vamos supor, vai, puta, comeu bola e pô, caiu a internet, estava sem luz em casa. E aí você precisa ver, ou se você não estava em casa. Aí você pega, puta, virou de compra para venda ou de venda para compra. Você pode pegar pelo celular mesmo e encerrar a posição. Mas Tá, teria, vamos supor que ele estava comprado. Ele iria virar para venda. Passou, assim, passou o bonde, passou. Então, o que que vai acontecer? Ele deveria ter entrado vendido. Como estava sem internet na sua casa ou sem luz, ele não vai operar essa venda. Quando virar da venda para compra de novo, aí ele entra, entendi, entendeu? entendi. Ou O que? seja, um time frame curto com uma internet ruim ou uma oscilação Ah, de energia não é muito legal. Ou bora ter uma aula para fazer esse VPS aí também. é. Então, eu tenho VPS. E eu, puta, assim, eu tive assim uma grande felicidade mesmo, assim, bacana, porque assim, cara, olha, desde assim, nossa, isso daí dá é o tipo da coisa que assim que não sei se todo mundo vai concordar, mas uma profissão ingrata que tem é de eletricista. Por quê?
A gente quer saber de chegar no interruptor e apertar o botãozinho e a luz acender. E às vezes você não vê o trampo que dá para o eletricista passar o fio e fazer essa bendita dessa lâmpada acender. E aí o VPS, cara, é, é difícil você achar uma que tenha uma estabilidade boa. Porque quando você pega preço bom, assim, geralmente é muito ruim. Aí acontece o seguinte: o que que é boa? Qual é boa? Puta, a Amazon. A Amazon é do caralho. Nossa, meu. E realmente, assim, a Amazon foi assim, animal. Só que detalhe, o problema, o Thiago já deve saber que é da área dele. Custo. Mas tem um ano de EC2 grátis, né? Então, mas pô, assim, só que a configuração, às vezes, mais básica, não aguenta colocar muito robô para rodar. Só explicando, o EC2 uma máquina específica dentro da cloud da Amazon, tá? Só para o pessoal não ficar perdido também. É. Então, imagina, você tem um computador 1286, quem é mais velho vai lembrar aí. Se você tem um computador meio ruim, fraquinho, ele vai gemer para poder deixar todos os robôs funcionando. Mas vamos encorajar o pessoal. Começa com EC2, bota Não, pouco robô, não, começa a eu também vou, paga pelo outro depois. não, então, não, por isso que eu falei do negócio do eletricista, porque é o tipo da coisa que eu vou falar agora para vocês, que a gente não dá muito valor, mas aí vocês, que eu tô puxando sardinha para mim mesmo. O eu achei olha, eu já experimentei, gente. Nossa Senhora, eu já experimentei tranquilamente mais de 20 fornecedores de VPS. Porque também tem um lance que quando você vai entrar nesse mundo do trade automatizado, você tem que achar também fornecedores de VPS que são específicos, apesar de ser um computador, e computador é computador, mas existem fornecedores específicos para trabalhar com MetaTrader. E aí, resumindo a história, eu contratei em novembro do ano passado, eu achei uma VPS de uma empresa chamada Ryonix. Sabe, eu não sei de onde ela é, se ela é da Índia, de onde ela é. Eu sei que essa filha da mãe dessa VPS não é cara, eu pago US$ 24 por mês. Não é cara e ela é animal de boa. É muito boa, Thiago. É animal, mas animal mesmo, assim, é surreal. Ela não deixa nada a desejar para a Amazon. E só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a pagar entre R$ 1.700 por mês na Amazon a R$ 2.500 por mês na Amazon, por mês. Caceta. Para você, porque eu comecei com o EC2, com o computadorzinho mais básico. Aí eu fui fazendo upgrade, até chegar assim para, pô, agora ficou bom. Só que nessa que agora ficou bom, quando veio a fatura, eu, putz, grila, meu. Mas só fala uma coisa aqui, qual é essa empresa aí que você pegou o VPS bom? Chama Ryonix. Eu vou mandar o Hyonix. link para para Tá. vocês lá no grupo. Manda lá no grupo. É o que eu falei, todas as corretoras que eu uso, eu vou compartilhar com vocês. Porque o que eu falei, aí que eu falei, na quinta-feira eu explico melhor. Puta, tudo que assim que eu já sofri, cara, também às vezes você fala, nossa, essa corretora, o spread é baixinho e o swap é bem pequenininho. Às vezes, vocês têm que tomar cuidado, que tem. Sabe, tipo aquele negócio do site falso, que você acha que você está entrando no site do Itaú
mas não é bandido, e isso daí tem que tomar muito cuidado. E no mundo do Forex também, tá? É normal. O, então, mas todos esses links eu vou pôr lá no grupo, não esquenta a cabeça, não. Então, só para vocês verem, eu vou colocar aqui, para vocês verem o que é o robô funcionando. Vou colocar aqui no time frame diário mesmo. Pô, deixa eu mostrar, na verdade, tô abrindo aqui o MetaTrader da XP agora. Todos esses cantinhos aqui meu é tudo MetaTrader. Eu já abri conta para poder testar e poder analisar os custos, ver slippage. Puta, eu já tive conta também em mais de 40 corretoras. Ó, Tá trabalhando com isso há quanto tempo, ó? desde 2000, eu comecei a estudar em 2019 para 2020. Aí aqui, ó, e aí 2021 que eu fui aluno do tio e ele me chamou e 2022 começou a sala de sinais. Aqui, ó, por exemplo, não vai dar para mostrar para vocês hoje o sistema meu lá do minerador de high-low que eu queria mostrar. Mas aí eu mostro na. Come os detalhes aí e dá uma acelerada. Ah, tá. Então, só vou mostrar aqui rapidinho, então fazer um backtest, e aí a gente vai para. Deixa eu ver aqui. Acho que nem todo mundo vai saber o que que é um backtest também, né? Um backtest Ah, é uma é. maneira de você testar uma estratégia, você vai verificar historicamente se ela performa bem. E o High-Low Miner, que é a solução aí do Paulo, é uma solução que vai fazer o cálculo do melhor período dentro desse backtest. E aí ele está trazendo, de certa forma, esse teste do melhor período lá do High-Low Miner para cá para dentro do MetaTrader. É isso? Falei certo? Exatamente. Perfeito. Eu estudo lá e ponho aqui para rodar. Dá para fazer dentro do próprio MetaTrader, tá? Mas para poder. É que dentro do MetaTrader você pode fazer estratégias e estudar os time frames menores do que o diário. E aí lá, por enquanto, está dando só para fazer o diário, mas vai dar para fazer diário, semanal e mensal em breve lá no minerador de high-low. Porque eu comprei o pacote de dados do Yahoo Finance. Nem Aqui, sabia que ó. eles vendiam. Oi? Nem sabia que eles vendiam, só sabia da API gratuita. Assim, que não tem mais, né? Eu acho que o pessoal alterou para funcionar com web scraping, né? Mas Ah, é. Tipo, na Gambi, né? é isso aí. Ajuste técnico. Web scraping, só para o pessoal entender também, é uma varredura dos dados que estão na página. Ao invés de você acessar os dados via API, que é uma comunicação entre sistemas, tá? Via de regra, o web scraping ele funciona para a maior parte dos sites, mas ele é muito mais lento do que uma comunicação via API. E também é uma forma de você, às vezes, usar para burlar um acesso a uma API que você não quer pagar para fazer. Ó, por exemplo, eu vou colocar aqui para rodar no Bitcoin e vou entrar com US$ 200 em cada trade. Não vou colocar tipo o volume do Bitcoin 0,01. O sistema já vai calcular o volume que eu consigo operar com US$ 200. Deixa eu colocar aqui.
Só para vocês verem, de 2000 e, coloquei desde o 1 de 2020 até hoje. Quem tiver interesse, depois eu até explico direitinho essas coisinhas daqui, tá? E aí você está testando com um dado do candle de 1 minuto. Isso, é. A vantagem é que eu sempre falo que aqui a gente consegue ter uma precisão maior. Ó, eu estou voltando lá para o dia 1 de 2020 e apesar do meu time frame ser diário, para montar esse time frame de um dia, eu uso os candles de 1 minuto. Todos os candles de Caramba. 1 minuto que geraram o candlezão de um dia. São Mas por mil que você faz quatrocentos isso? e quarenta candles de 1 minuto para formar um candle diário de criptoativo. Mas por que você faz isso, ô Paulo? A precisão é maior. Hum, Porque se você pega e pega o candle diário, você não sabe o que aconteceu primeiro. Se foi a máxima, mínima, o fechamento e abertura você sabe, mas o que aconteceu primeiro durante o dia? A máxima ou a mínima? E aí, dependendo da estratégia que você está montando no robô, você vira o sinal, você dispara um gatilho quando não deveria ter dado o gatilho. entendi. Deixa eu ver se tem que acertar mais alguma coisa aqui. Deixa eu desligar aqui o. Carregando o histórico. Aí aqui, ó, vocês estão vendo ali o Kendall se mexer? Então ele está esperando, ele está. É como se o mercado tivesse aberto. Ele está. Todas as negociações, aqui a gente está no time frame diário. Então, todas as negociações que aconteceram dentro do dia, ele está fazendo a movimentação que o Kendall fez lá naquele dia mesmo. Aí eu vou deixar devagarzinho para vocês irem entendendo. Aí depois dá para acelerar também, tá? E também dá para executar o backtest sem essa parte visual, porque aí ele fica mais rápido ainda. Mas o legal para vocês que estão aprendendo agora no começo, é bacana ver acontecer, né? E Isso tudo aqui, aí, isso tudo aí a gente vai executar também, né? sim, E é, uma dúvida, ele está puxando esses dados da corretora ou ele faz um download dos dados para poder fazer a execução do... ele puxa da corretora e faz o download dos dados no computador. Aí o que acontece? Por isso que você acaba tendo que, se o cara que vai entrar mesmo para o mundo sim, do trade automatizado, igual você acaba tendo que gastar mesmo com bancos de dados, porque às vezes a corretora tem, vamos supor, vou exagerar, né? A corretora só disponibiliza de 2020 para cá. E fala, puta, eu queria testar desde 2010 para cá. Aí você tem que arranjar o jeito. Cara, eu consegui puxar Bitcoin desde o lançamento da Binance. Aí sim. Então, Pela API da Binance, tá? Eu fiz um scriptzinho que ele foi puxando aos poucos para não quebrar a conexão com a corretora. Aí eu fui puxando de 1 em 1 minuto em lote, fechava, baixava e ia somando de 2000, não sei se foi, tem mais de 10 anos. Eu peguei 10 anos de dados, que eu falei, tá bom, é suficiente. sim.
É, porque também o Bitcoin começou em 2009, vai. E outra coisa também, o Thiago, o que que acontece? Eu dei uma paradinha aqui só para poder explicar para vocês. Quando eu também vou estudar cripto especificamente, o começo, eu olho o histórico, o começo, às vezes, ele passa muito morto, assim, fica assim, é um zero, 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 nada. Então, acaba distorcendo o estudo. Aí, quando ele começa a ter um volume de negociação interessante, então, às vezes, em via de regra geral, tá? Os primeiros 3 meses de vida, eu ignoro. Aí eu pego dos 3 meses de vida para frente, entendeu? Legal. Segue aí, segue aí. Tô Ah, puxando muito a aula, cara. aí aqui, ó, ele vai virar para compra aqui, ó. Vou dar um pause. Tá vendo que aqui ele virou e colocou uma setinha azulzinha? E aqui virou a bolinha azul? Ou não deu para ver muito? Não dá para ver muito. Eu vou colocar um fundo. Eu vou colocar um fundo branco aqui para lá, para poder. Deve ficar melhor aí, ó, para vocês verem. Ó, viu que quando virou o high-low, ele abriu uma ordem de compra aqui, e aí você vê aqui, ó, a linha, esse daqui é como se fosse esse quadro preto, é o painel de controle do robô. Aqui você vê as operações de compra são monitoradas aqui por essa linha de cima, buy, e as operações de venda por essa linha sell. E quando finaliza a operação, o resultado é jogado aqui para cima. E aqui para cima você tem o resultado diário, semanal, mensal e o total. Porque imagina que você está tipo, há mais de um ano com o robô rodando, aí você fica controlando por aqui também. Dá para você controlar, lógico, pelo extrato da conta, mas para monitorar o robô é por aqui. Aí, ó, vou colocar ele para rodar aqui, ó. Ó, aqui, por exemplo, onde ele está agora, já tá ganhando US$ 260. Aí ficou negativo, fica positivo, negativo, e vai indo. Aqui, ó, nesse momento, está ganhando US$ 1.205. E ele está operando com um volume ó, de 0,03 bitcoins. US$ 4.900. Só que, o detalhe, olha que isso que muitas vezes as pessoas ficam bravas, que é normal. A linha de compra que você entrou no trade está aqui embaixo, tá vendo? Esse pontilhadinho aqui. O high-low agora que ele chegou no 0 a 0. Então, você está ganhando US$ 5.500, você pode olhar e falar, meu, tá bom pra caramba, cara. Eu vou fechar o trade, que se dane. E aí você fecha. Por quê? Porque se acontece alguma coisa e esse candle cai, 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 cai e vira para venda, você sai no 0 a 0. Por quê? Porque quem manda você virar para compra e para venda é o high-low.
Aí agora o high-low já passou do 0 a 0, ó. Ó, olha o candle vermelhão. Mas faz parte, por isso, assim, você estuda o passado, quando você vai estudar o trend following, você estuda o passado e você, de certa forma, você quer que o passado mais ou menos aconteça de novo no futuro. Então, por isso você enxerga qual é o período ideal do high-low. Aí eu vou dar umas dicas para vocês depois e na quinta-feira também, para saber como que você pega um período bacana de high-low. Que eu me sinto mais confortável, né? Eu tô falando, não é que eu sou o senhor da razão, mas do que eu já estudei, acabei fazendo amizade com. Oi, por falar nisso, poxa, um puta de um cara, eu fiquei sabendo hoje, um dos pioneiros que tem um fundo de investimento, não sei quantos de vocês já estudaram, leram o livro do Michael Covel sobre Trend Following, o Bill Dunn, que é o dono da Dunn Capital, um dos pioneiros a operar Trend Following, morreu aos 91 anos, essa semana aí. Aí, ó. Ó, olha que interessante aqui, Roberta. Tá vendo que, ó, tá vendo que o pavio aqui, ele chegou a romper o high-low e o pavio aqui chegou a romper o high-low? Se o trailing stop tivesse ligado, ele teria saído. Aqui eu deixei o trailing stop desligado e ele continuou na venda. Por isso que, assim, tem o lado bom e o lado ruim. Acho que o Roberto e o Rodrigo não ficaram, não. Descobriram que eu ia estar aqui falando, depois eu pego com o Thiago. Ah, ó, Paulo, vou parar agora aqui, ó. Agora ele virou automaticamente para venda. Então, no primeiro trade, ele ganhou, aqui ó, histórico. Ah, cadê o... Ele começou a conta com 10 mil, aqui na simulação, ele começou a conta com 10 mil dólares. E aí agora ele está com 16 mil dólares, ganhou 6.379 dólares nesse primeiro trade. E agora ele já abriu um segundo trade, já agora, só que agora na ponta vendida. E aí, automaticamente, ele encerra um e abre o outro. Ô, Paulo, uma pergunta. E Oi, isso a gente não vai precisar mexer. Ele vai fazer automaticamente, é isso? isso? Caramba. Cara, Salvo se a internet isso. cair. Mas isso tá muito bom pra ser verdade, cara. Meu Deus. Aí eu tenho que fazer propagandear outras coisas que tem coisas bizarramente surreais de resultado quando você olha para robô de trade. Sim, Sim. esses resultados são conservadores, né, Paulo? Ah, é. Não, assim, uma coisa que depois, se vocês quiserem, aí a gente entra nesses assuntos, porque eu mesmo já contratei, pro bem e pro mal, tá? Eu mesmo comprei lá em 2018, porque teve uns 8 meses que eu fiquei com ódio, Thiago, de robô. Porque eu paguei 5 pau no robô, coloquei 10 pau para rodar e perdi os 15 mil. E por quê? Por falta de conhecimento também, por não saber fazer as perguntas certas. Por isso que até quando tiver o site tudo bonitinho online e tal, tem algumas aulas que eu vou dar para o pessoal que é assim, ó, independentemente se você quer contratar o meu robô ou não, para ninguém cair no ponto do vigário que eu caí. Fala assim, ó, primeira coisa, vocês têm que entender a estratégia. Porque não interessa a taxa de acerto, todo mundo vai atrás. A primeira pergunta é taxa de acerto. Depois eu vou compartilhar com vocês o
que ontem eu fiz uma estratégia com uma taxa de acerto, mas eu fiz de propósito, com taxa de acerto de 92% e dando prejuízo. Mas de propósito, para a pessoa ver que quando alguém falar para você que o meu robô acerta 9 de cada 10 operações, pá, grande merda. Naquela que ele erra, ele come o saldo da sua conta. Aqui, para finalizar, Eu vou fiz uma mostrar para... simulação, Paulo. Oi? Enquanto você loga aí, eu fiz uma simulação, um backtestzinho com uma estratégia com alta alavancagem, mais de 50 vezes de alavancagem. Obviamente ele zerou conta, né? É, Mas em menos de um mês, ele, num período favorável à estratégia, chegou a sair de US$ 1.000 para 308 milhões. é. Então, Depois era conta. exatamente. Nossa, tem muito disso. E outra coisa, quando alguém mostrar para vocês uma curva de capital muito linda, praticamente reta subindo, é mentira. Enche os olhos do leigo, né? Enche os olhos do leigo, só que é a maior mentira da face da Terra. Ó, aqui, pessoal, para mostrar para vocês rapidinho, é o que eu falei para vocês. Eu comprei o pacote do Yahoo Finance. Aí, vou abrir o Yahoo Finance porque você fala, poxa, eu não sei os códigos do ativo, né? Por exemplo, aí eu já vou dar a dica de como que vocês fazem. Vocês abrem o Yahoo Finance, vocês abrem o Yahoo Finance, e vamos supor que você quer calcular o período de high-low, estudar a, a Ferrari. A Ferrari, ela tem negociada tanto na Bolsa de Nova York, quanto na Bolsa de Milão e na Bolsa de Amsterdã. Aí fala, pô, qual Ferrari que você quer analisar? Ah, eu quero analisar da Bolsa de Nova York. Mas tá bom. Aí você clica aqui, vai abrir o gráfico.